como que conta pontos em polígonos. Então, aqui eu tenho poucos pontos, que são cães que eu coletei amostra para avaliar determinada doença. E aí, em vermelho tem os positivos e em azul os negativos. Eu coletei em em várias regiões da área urbana do município de Petrolina. E aí eu quero saber quantos cães por setores, porque depois eu vou associar com os dados dos setores, população, número de casas e tal. E aí, esses limites de setores eu peguei um shape do IBGE, do estado de Pernambuco, e separei aqui em roxo só os de Petrolina para facilitar a análise e não ficar tão pesado. Então, por exemplo, aqui ó, são os cães que eu estava mostrando. Eu poderia contar quantos em cada setor um por um, mas eu quero que gere na tabela de setor já a contagem, tanto de positivo quanto de negativo e de total. Então, a minha tabela de setores, ela tá aqui em roxo. Vou abrir para vocês verem, tem várias informações. E o que eu vou usar principalmente depois é o código do setor. E aí tem aqui a área em quilômetros quadrados, várias informações, dados do IBGE, que são tipos de domicílios e aqui códigos de regional e tal. Ela termina no área em metros quadrados, tá? A tabela, só a última coluna é área em metros quadrados. Estou mostrando para vocês para ver que as colunas que eu vou gerar de número de cães vão ser as seguintes dela. Bom, então para eu contar todos os animais, independente se é positivo ou negativo, é a parte mais simples. Primeiro eu venho aqui em vetor, ferramentas de análises, contar pontos no polígono. Então aqui é bem simples, eu coloco os polígonos são os setores de Petrolina, os pontos são os cães. E aí aqui no nome que eu vou gerar, coluna gerada, eu vou colocar total cães. E vou mandar fazer aqui. Aí ficou essa imagem dos setores, né? Deixa eu carregar para baixo dos cães para facilitar a visualização. Ele gerou um arquivo temporário. Eu sei que é temporário por causa desse ícone aqui que fica. Se eu quiser salvar, eu clico nesse ícone, mas eu ainda não vou fazer isso. Depois eu mostro para vocês. Eu vou ver a tabela de atributo aqui desse nova camada. Vem até o fim. Olha, a última coluna era a área em metros quadrados. Agora eu tenho uma que é total de cães. Tem tudo zero, aí de repente 41. Se eu clico aqui no título da coluna, vem de ordem ascendente, de zero para maior, e se eu clico de novo é a ordem inversa. Então, o setor com maior número de cães foi esse aqui com 45. Eu vou selecionar ele para a gente ver. Clico em cima dele, na verdade em cima do número da linha do setor. O código dele é esse, mas eu cliquei no 1. Vou fechar. Aqui nessa lupa com esse amarelinho aqui, eu dou um zoom onde está selecionado. Então, ó, esse daqui é o setor onde tem mais, tem 45 cães amostrados nele. Então, agora eu vou calcular o número de cães positivos. Eles estão em vermelho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar eles. Existem várias formas de selecionar. Vou clicar aqui nos cães, na tabela de atributo. Aqui está positivo e negativo. Eu posso colocar eles em ordem ascendente, então todos os de 1 vão estar aqui, que 1 é positivo, 0 é negativo. E se eu clicar de novo, 0, 0, 0, 0, até começar lá para baixo, 1, 1, 1, 1, 1. Então, se eu colocar a partir do 1, eu clico aqui no 1, vou descendo até o último 1, que seria esse, na linha 37. Aperto Shift e clico aqui. Pronto, ele selecionou todos os que têm 1. Como são poucos, ó, são 37 de 393, assim é uma forma até que prática. Então, tá aqui, ó, ele estava em vermelho, agora eles estão em amarelinho. Deixa eu desselecionar o setor. Eu venho aqui na camada de setores e vou tirar a seleção. Mas, ó, os cães ainda estão selecionados. Eu vou mostrar outra forma de selecionar só os cães positivos. Eu vou tirar a seleção dos cães também. Venho aqui na tabela de atributos,
37 foram poucos, né? Mas se fossem mais ia estar mais complicado. Essa outra forma é mais fácil. Vem aqui nesse símbolo de seleção por expressão, esse ícone. E aqui, quando abre essa janela, aqui eu vou colocar que eu quero da coluna positivo quem for 1. Então eu venho em campos e valores, clica 2 vezes na coluna pose, ele já vem aqui automaticamente em aspas dupla, igual. E aí eu venho aqui, como está selecionado aqui no pose, eu venho em únicos ou all unique. O que tem nessa coluna pose? Só 0 e 1. Como eu sei que 1 é positivo, eu clico aqui, ó, uma vez. Ele vem com 1 aqui. Eu sempre gosto de vir aqui no All Unique e clicar 2 vezes no que eu quero, ao invés de digitar, porque acostumei assim, porque quando é, por exemplo, nome, ou nome do estado, por exemplo, ou vamos supor, castrado e não castrado. Se eu escrever, às vezes eu escrevo um maiúsculo que não é maiúsculo, um minúsculo que não é, um acento, alguma coisinha diferente, ele já não identifica. Então, o ideal é clicar aqui, ele já vem automaticamente para a expressão e já fica a expressão correta. Então, positivo igual a 1. Selecionar. Então, ele selecionou todo mundo da coluna positivo que tem a informação 1. Então, o primeiro passo foi feito, é só selecionar. Aí, vou fechar. Então, está selecionado. Aí, vou fazer aquela mesma coisa de contar pontos no polígono. Então, vetor, contar pontos no polígono. Porém, aqui setores também, setores, só que eu vou pegar o setor novo, que foi o count, porque daí eu vou criando a próxima coluna em cima daquele que estava com a primeira coluna de todos. Então, o count e a coluna de cães, agora eu tenho que colocar selecionar, porque eu selecionei os positivos, então eu quero que conte agora só os positivos. E aqui no nome dessa coluna nova vai ser cães positivos. Eu tenho que definir, senão eu não vou saber, né? Por isso que a outra era total cães, aí essa cães positivos e a próxima depois cães negativos. Então vamos mandar fazer. Tá, ele gerou outro count aqui. Vamos ver a tabela de atributos. Aqui, ó, total cães, cães positivos. Voltar na ordem aqui de ascendente. Então, vejam, nesse setor que tinha 45 cães, 10 foram positivos. No outro setor de 43 cães, 3 positivos. Então, eu já tenho total cães, total positivo. Se eu quiser, até calculo a prevalência. A partir do cálculo de 10, que é positivo, pelo total. 10 dividido por 45, 1 dividido por 41 e assim por diante. Agora eu vou fazer os negativos. É a mesma coisa, porém eu vou selecionar os negativos primeiro. Tem duas formas de selecionar o negativo. Deixa eu trazer para baixo para mostrar para vocês. A mais fácil é vir aqui nos cães, vem aqui inverter seleções. Então, todo mundo que não era 1, que no caso era 0, vai ser selecionado, ó. Inverter seleções. Essa é a forma mais fácil, quando eu só tenho duas opções, né? Então, ó, positivo é 1. A partir do momento que começa a ser 0, ele já tá como selecionado, tá em azul. Outra forma é fazer a expressão aqui, positivo igual a 0. E aí, então, agora eu gero no vetor, análise, contar pontos em polígono, a mesma coisa, só que tem que ser esse segundo count. Como gerou 2 aqui, que está aqui na lateral, né, nas camadas, o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou tirar o primeiro, remover, ele está virtual, né, também aqui, ó, ele não é um arquivo permanente. Então, eu vou deixar só um para não ter confusão. Então, vetor, análise, contar pontos em polígono, count, agora só tem um, não tem erro, ponto, cães, apenas selecionados, porque agora eu selecionei os negativos. Então, eu mando aqui, ó, run, e fecho. O novo count, que é esse aqui, também é virtual, ele tá aqui, ó. Então, esqueci de pôr o negativo, né? Mas para vocês verem,
No de 45, total 45, positivo 10, negativo 35. É legal até para conferir, né? Ver se deu tudo certo. E vou apagar essa, vou fazer de novo, só para mostrar uma coisa, porque ela tá virtual, como é que eu deixo ela fixa. Então eu tiro aqui ela, essa nova, vetor análise, contar pontos no polígono. Aí aqui account, cães selecionados, aí aqui cães negativos. E aqui, ó, ele tá como criar uma camada temporária. Eu deixei, por isso que ele ficou aqui como temporário. Eu venho aqui nessa opção, criar uma camada, salvar, e aí coloco no projeto aqui que eu já tenho, contagem cães, salvar. Ele já vem em shapefile, salvar. Então ele está aqui, contagem cães, escolhi o local, deixar aberto depois que gerar e manda fazer. Então ele veio para cá, ó, contagem cães, ele veio sem esse desenho do temporário. E aí quando a gente entra, agora tá certo, cães negativos, cães positivos, total de cães. Ele já definiu aqui como número decimal, número com casos decimais, né? Número, dados contínuos. Mas ele está salvo. Caso eu não tivesse feito essa forma de salvar, eu teria que vir aqui nesse ícone e aí ele já pede onde que eu quero salvar, se é em tabela ou em shapefile. Então eu venho, escolho aqui, por exemplo, o contagem cães 1, salvar. Vou dar OK. Pronto, ele manteve igualzinho, estava aqui, porém sem esse ícone.